Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz seja com todos. Amém? Estamos aqui mais uma vez, iniciando essa segunda live, né? Que bom, saudade de vocês. Tinha algum tempo já que não aparecia por aqui, né? Passa assim, tá passando tão rápido, na verdade, mas a gente fica com saudade, né, de estar junto com os irmãos, poder compartilhar a palavra. E assim, graças a Deus, temos a oportunidade mais uma vez de estar aqui juntos aqui para compartilhar, né, a palavra. E hoje com uma novidade. Nós estamos agora fazendo a transmissão também pelo YouTube. YouTube, nós estamos ficando chato, hein? Metido. Pelo YouTube também. Você vai acessar lá no YouTube, Jean Carlos Silva. Vamos falar de Deus. Vamos falar de Deus. Esse na verdade, é um nome provisório, né? Nós vamos escolher um nome ainda para o canal, né? Um nome, né, para o canal. Então eu coloquei esse título provisório, né? Porque é a primeira vez. Eu espero que dê certo, né, em nome de Jesus. Consegui aqui habilitar as duas plataformas, né, o Facebook e o YouTube, para a gente poder estar transmitindo mais uma vez, né, esse momento que a gente tem de compartilhar a palavra de Deus. Agora são 20 horas e 51 minutos. Hoje vocês vão sentir falta aqui do Rafael, do meu pequeno Rafael. Rafael hoje dormiu cedo, né? Ele dormiu cedo, já está lá deitado, cansado, né? Então hoje ele não vai fazer oração aqui pra gente, não vai estar aqui, né? Aquela energia toda que vocês conhecem, né? Então assim, agradeço a todos vocês pelo carinho com ele, né? Com a minha família em geral, né? Que Deus continue abençoando a vocês em nome de Jesus. E quero te pedir um favor, convide umas pessoas, aproveita aí esses minutinhos que a gente tem para começar. A gente começa aqui a palavra, a oração, às 21 horas em ponto. Então aproveite esse tempo aí para você convidar alguém, mandar aí o convite para alguém, está participando aqui conosco. Nós vamos falar de um tema muito, muito bacana, muito relevante para os nossos dias hoje. Nós vamos falar sobre uma fé admirável, né? A demonstração da fé. O que a fé pode causar? Quais são os resultados da fé, né? Então nós vamos falar sobre isso, baseado em um texto, né, das Escrituras, que é um texto que o Senhor colocou no meu coração. Então espero assim, grandemente, que você possa ser abençoado nessa noite, tá bom? Boa noite, Cássia, Deus abençoe. Ela está conseguindo pelo YouTube? Que bênção, que bênção. Tô vendo aqui, ó. Boa noite, viu, Cássia? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aí, gente, olha que notícia boa, ó. Já tem uma pessoa aqui que está assistindo pelo YouTube, né? Que bom, né? Graças a Deus. Então, se você tiver alguma dificuldade aí, seu Facebook e tal, aquela coisa, vai lá no YouTube, acessa lá, Jean Carlos Silva, vamos falar de Deus. Amém? Muito obrigado. Meus irmãos, nós chegamos, né, no mês de dezembro, 2020 agora, está... Ó, a Ana, boa noite, Ana. Amém. Ó, o pessoal tá entrando aqui, eu tô conseguindo ver até os comentários, gente. Que bacana, tô muito feliz. Estamos chegando aí a dezembro. Marcos Paulo, Deus te abençoe, viu? Estou orando por você, meu amigo. Espero, assim, grandemente que você seja abençoado nessa noite através da palavra, né? Então convida as pessoas aí para lá assistindo conosco. Lucas, boa noite, Deus abençoe. Então esse momento aqui é um momento que a gente interage um pouco, né? Eu cumprimento quem está entrando na live, quem vai participar, né? Porque depois que eu começo a desenvolver o tema, boa noite, Magali, paz, viu? Deus abençoe você, toda a sua casa. Kelly, paz, Deus abençoe também. Aninha, paz, viu? Deus abençoe. É um momento que a gente, né, dá uma boa noite, cumprimenta os irmãos, porque depois que a gente começa a desenvolver a palavra, fica difícil a gente parar para poder ficar cumprimentando os irmãos, né, que entram, para a gente não perder o raciocínio, né, daquilo que a gente está ministrando. Luana, boa noite,
Deus te abençoe, viu, Luana? Você e toda a sua casa. Então, eu quero agradecer porque desde que começou a pandemia, no dia 16 de março, eu, assim, muito impulsionado por alguns irmãos da igreja, né, eu comecei a fazer essas lives, sempre às segundas-feiras, de 15 em 15 dias. Então, assim, tem sido um tempo muito precioso, um tempo muito bom, né, de pessoas que têm sido abençoadas com as lives, e glória a Deus por isso, né, e pessoas que estão divulgando, convidando amigos e tal para compartilhar a palavra. Então tem sido um tempo muito bom. Deus tem nos proporcionado isso. E nós já chegamos aí em dezembro, né? O ano tá findando. Talvez nada do que você ainda imaginou no início do ano aconteceu da forma que você queria, né? Por causa dessa pandemia que mudou a rotina de todos nós. Mas graças a Deus que Ele tem nos abençoado, né? Ele tem nos sustentado, né? Até que Ele tem nos ajudado. Amém? Marina, boa noite, viu? Deus abençoe você, toda a sua casa, sua família, em nome de Jesus, tá bom? Então, assim, quero agradecer imensamente a todos que estão entrando aí, que estão convidando os amigos. Obrigado, viu? Deus abençoe muito. E eu quero mandar um abraço aqui para Ana Flávia. Ana Flávia é uma querida amiga nossa, trabalha com a minha esposa, que está fazendo aniversário de casamento hoje, né, Ana? Que bom, hein? Parabéns, viu? Para você, para o Gustavo. Que Deus abençoe vocês grandemente, grandemente mesmo, viu? Vocês são queridos, queridos, queridos de nós. Uma outra coisa, irmãos, sempre quando termina a live, a gente tem um momento aqui que a gente compartilha experiências. Talvez você tenha uma experiência que você gostaria de compartilhar, vivida com Deus, né? E a gente tem um bate-papo no aplicativo do Google Meet. O Google Meet é um aplicativo que você pode baixar tanto para quem tem Android como quem tem o App Store, né? iOS. Então você pode baixar esse aplicativo lá e aí tem um link que está descrito aí na propaganda da live, naquele folderzinho que eu né, coloquei no Facebook. Lá tem um link. Você clica naquele link ali, você já é direcionado até a sala, né? Aí você vai entrar lá na sala e aí nós vamos bater um papo, nós vamos trocar experiências. A última live nós tivemos um momento muito bom, muito gostoso, né? Com uma querida irmã lá de São Paulo, Kátia, né? Com a nossa querida doutora Ana Lupe, né? Tivemos também a presença da Valéria, tivemos a presença também da, se não me falha a memória, da Ana, né? Então foi um bate-papo assim muito, muito gostoso, muito bom. A gente troca experiências, a gente aprende muito, o testemunho, né, de outras pessoas edificam a nossa fé. Então isso é muito bom. A minha esposa também, Elis Regina, tá aí disponibilizando aí também o link, né, do YouTube. Você pode copiar esse link aí, mandar para seus amigos no WhatsApp aí, ó. Faltam 3 minutinhos para a gente começar a palavra, tá bom? Então se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, já abra sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo de número 7, tá bom? Caso você não vá acompanhar na sua Bíblia, preste atenção então e acompanhe aqui no áudio, no vídeo, tá bom? E espero que seja um tempo de crescimento para nós, tá bom? Então muito obrigado a todos vocês que têm aí participado das lives desde lá de março, né? Tem aí acompanhado a gente. Eu sei que às vezes a gente leva uma vida muito corrida, né? E não consegue acompanhar tudo, mas eu fico muito grato a Deus desse carinho de vocês comigo, com a minha família, né? E aprender a palavra de Deus sempre é muito bom, né? A gente fica renovado, né? A verdade é essa, a gente se renova com a palavra de Deus. Então, nessa noite nós vamos falar sobre uma admirável demonstração de fé. A fé de um homem que é exemplo para nós hoje, né? A fé desse homem que vai trazer para nós ensinamentos grandiosos é uma fé que a gente precisa ter. Então, ensinamentos muito preciosos aqui. Agora são 20 horas e 59 minutos. Vamos começar aqui fazendo uma oração, né? Fazendo uma oração, e eu agradeço a Deus pela sua vida e sua família, tá bom? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai,
Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por essa noite e por estar aqui junto com os meus irmãos. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe esse tempo agora, esse tempo, meu Deus, que nós vamos estar aqui compartilhando a Tua Palavra, que o Senhor venha, em nome de Jesus, falar conosco através da Tua Palavra, Pai. Que a Tua Palavra entre no nosso coração, que ela penetre, Senhor, na nossa mente e que nós possamos entender a Tua Palavra, mas colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Abençoe cada pessoa que aqui está comigo. Abençoe em nome de Jesus aqueles que porventura vão assistir essa live depois. Que eles possam ser ricamente abençoados em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, voltando aqui, deu um probleminha aqui, voltando. Bom, então, o texto que nós vamos trabalhar nessa noite está em Lucas capítulo 7, a partir do verso 1. Quero ler para você. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles, e, já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos. Presta atenção, o centurião enviou primeiro anciãos dos judeus, depois ele enviou amigos, para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha a fé desse homem. Com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Esse centurião era sujeito à autoridade de Herodes, que era o imperador. Mas ele tinha também a sua autoridade, porque o próprio nome diz, ele era um centurião. Um centurião era um homem que comandava um pequeno exército, de 60 a 100 homens. Então, esse homem também, ele tinha pessoas que estavam debaixo da sua autoridade, mas ele era sujeito à autoridade do imperador. Então, presta atenção, verso 8. E tendo soldados as minhas ordens, eu digo a este, vai, e ele vai. Diga a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Verso 10. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Esse texto é tremendo. Por quê? Porque mostra a fé desse centurião. Mostra a fé de um homem que não era cristão. Era um gentio. Era um soldado romano. Era um homem do exército romano. E esse texto ele também está descrito em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, a partir do verso de número 5, também descreve essa história. Esse acontecimento, para você situar no contexto, ele aconteceu logo depois do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, que está do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, versículo 28. Porque se você pegar a sua Bíblia aí, você vai ver que o verso 28 do capítulo 7 fala do fim do Sermão do Monte. Então, o capítulo 5, 6 e 7, que é o conhecido Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, esse episódio, ele acontece logo depois disso. Aliás, antes desse episódio do centurião, Jesus ele cura um leproso. Ele cura um leproso. Isso está descrito em Mateus capítulo 8, do verso 1 ao 4. E aí no verso de número 5, ele começa a descrever essa história. Mateus escreve dessa forma. Mas como eu li para você que Lucas
Porque eu acho que Lucas ele traz uns detalhes para nós importantes que é bom a gente ressaltar. Mas eu vou fazendo esse paralelo entre o livro de Lucas e Mateus para a gente poder trazer bem o texto para nós e trazer as riquezas dele para nós. Mas vamos lá. Lucas diz que tendo Jesus concluído todas as suas palavras, que palavras que eram essas? Era justamente o que eu acabei de dizer, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças que Jesus tinha proferido. Quando Jesus conclui todas essas palavras dirigidas ao povo, ele entra em Cafarnaum. Cafarnaum foi uma cidade onde Jesus passou boa parte do seu ministério. Cafarnaum foi uma cidade onde Jesus operou grandes coisas, grandes milagres. Né? Então Cafarnaum era tipo um quartel-general de Jesus. Muitas pessoas ali foram curadas, muitas pessoas ali foram restauradas, o ministério de Jesus foi amplamente divulgado ali em Cafarnaum. Então era uma cidade onde Jesus passou muito tempo ali. Então o livro de Lucas, no capítulo 1, quando ele conclui o sermão, ele entra em Cafarnaum, e ao entrar em Cafarnaum, ele já recebe essa notícia de que o servo de um centurião estava muito doente, quase à morte. O verso 2 diz assim: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. O que me chama a atenção aqui, irmãos, nisso, é que o centurião, ele era um homem de autoridade. Ele era um homem respeitado. Ele era um homem que a cidade conhecia ele. Ele era um centurião, um romano, um gentio. Ele não era um cristão, mas ele era amigo do povo. Porque o texto próprio fala, que nós vamos ver isso mais para baixo, o próprio texto diz que ele ajudou na construção da sinagoga. Então ele era um homem que era um homem bom, apesar de não ser cristão. E a gente vê muito isso nos dias de hoje. A gente vê pessoas boas que a gente fala, nossa, essa pessoa aí, essa pessoa não é cristã, mas é uma pessoa fantástica. Por quê? Por causa da índole, por causa do caráter, por causa das boas ações. Né? E esse homem era bem visto pelos judeus, porque era um homem bom, era um homem que admirava ver como que os judeus proclamavam a palavra, e tendo visto isso, ele ajudou na construção. Mas o que me chama a atenção do centurião é que a autoridade que ele tinha não subiu para a cabeça dele. Como a gente vê nos dias hoje, muitas pessoas às vezes, porque subiram um degrauzinho, porque melhoraram um pouquinho, se tornaram chefe em alguma empresa, ou subiram na área ministerial, começam a se achar melhores que os outros. E o que eu acho fantástico na vida desse centurião é que, mesmo ele sendo um homem de autoridade, ele se importou com o servo. E o que a gente vê hoje, muito né, no mundo hoje, no contexto que a gente vive hoje, as pessoas subiram um pouquinho, elas começam a menosprezar aqueles que estão embaixo. Elas começam a achar que são melhores. Elas começam a rejeitar, a ignorar, sendo que ela saiu lá de baixo. Esse centurião provavelmente foi um recruta, foi um soldado para chegar até o nível que ele chegou, mas ele não perdeu o quê? A sua humildade. O que me chama a atenção desse centurião é que, mesmo sendo um homem de autoridade, um homem importante na sociedade naquela época, ele se importou com o servo dele. Né? Às vezes a gente vê assim, o trabalhador ou uma pessoa que serve, ela é útil só enquanto está servindo ali. Parece até meio estranho, né? Mas sou estranho. Mas ela é útil só quando está servindo. Quando ela deixou de servir, ela é trocada. Ela é jogada fora. E ali se coloca uma outra pessoa no lugar, mas se esquece de tudo que a pessoa fez. Então esse centurião, ele amou a vida daquele servo. E a gente vê isso no próprio texto, por quê? Porque ao aquele servo dele ficar enfermo, ele busca ajuda, ele vai atrás de ajuda. O centurião, ele mostra um coração humilde, ele não era orgulhoso, apesar da sua posição social. Então, nós vamos aprender algumas coisas aqui, porque olha só, o pensamento e a ação do centurião com relação a Deus e ao seu próximo é algo que a gente precisa entender. A gente precisa trazer isso para nós.
Esse homem é um exemplo de fé para nós, por quê? Porque ele se importou com o seu próximo. E um homem que ajudou na sinagoga, que era bem visto pelo povo, ele mostra profunda humildade ao reconhecer o senhorio de Jesus. O interessante é que a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 5, versos 5 e 6, diz assim: sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. Esse centurião se humilhou, mostrou a humildade dele para Jesus, mesmo sendo ele um gentio, um homem que não era da nacionalidade judia. Ele se mostrou ali um homem humilde. E isso é importante para os nossos dias hoje, porque tem tanta gente hoje arrogante, tanta gente hoje que maltrata os outros, que ignora os outros. E a gente precisa entender como esse centurião mostra para nós que a gente precisa ser humilde nas nossas ações, nos nossos atos. Mas continuando o texto, o verso 3 diz assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ele ouvia falar. Ele sabia do que Jesus fazia. Ele sabia dos milagres de Jesus. Ele ouviu falar, enviou anciãos dos judeus. Eu quero te explicar aqui, vírgula. Eu quero te explicar essa parte. Ele era um gentio. Ele era do exército romano. Por que ele pede os anciãos dos judeus para ir falar com Jesus? Porque ele entendia que se ele fosse diretamente a Jesus, apesar que o livro de Mateus, deixa eu explicar isso aqui, que é bom ficar bem claro. Apesar que o livro de Mateus, se você ler, vai falar, parece que é um diálogo dele com Jesus, Lucas mostra que ele envia anciãos para falar com Jesus. E isso aqui, para você entender, é como se fosse, por exemplo, assim, um governo. Ele tem um departamento de comunicação, uma assessoria que fala em nome do governo. Então, esses anciãos foram até Jesus para falar em nome do centurião. Então, essa parte do versículo não está aqui à toa. Ele se julgava indigno de ir falar com Jesus por não pertencer ao povo. E aí, como ele tinha amizade dos judeus, como ele era um homem de boa estima, um homem de boa índole, um homem que era bem visto pelos judeus, ele pede os anciãos para interceder em favor dele com Jesus. E aí ele pede a esses anciãos que vá até Jesus. Então, imagine isso na sua cabeça. Ele fala com os anciãos assim, um diálogo, né? Ele fala com os anciãos assim: por favor, vocês conhecem Jesus, vocês são do povo dele, escolhidos dele, fale com Jesus do meu servo. É um amor que ele tem, né, pelo servo, é uma afinidade, assim, uma importância que ele dá para esse servo. E aí o texto diz: alguns dos anciãos dos judeus pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então ele pede a esses anciãos para ir até Jesus interceder em favor da vida desse servo, que tinha muita importância para ele. E o verso 4 diz: estes, os anciãos, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram. Eu imagino, não sei se você consegue imaginar isso aí na sua mente, esses anciãos chegando até Jesus e implorando Jesus para que Jesus fosse curar esse servo. Para que Jesus tirasse um tempo ali dele para ir até a casa dele curar esse servo. E o texto continua dizendo: ele é digno de que faças isso. Mas por que ele é digno? O verso 5 diz: ele é digno por isso, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga, ou seja, esse centurião era bem visto pelo povo. Esse centurião era um homem de boa estima pelo povo. Sabe? Era um homem que, apesar de não ser cristão, era um homem que, apesar de não ter a fé judaica no seu coração, ele fazia boas obras. Então os judeus, os anciãos judeus vão até Jesus para interceder por ele. E aí, uma coisinha só aqui para a gente poder pincelar. Dá um parênteses aqui. Não basta, apesar desse centurião não ser crente, eu estou frisando isso bem aqui para você entender, porque a fé que ele mostra aqui é uma fé tão grande, um exemplo de fé para nós, que muitos cristãos não têm. A verdade tem que ser dita.
tem muitos cristãos que não têm a fé que esse centurião teve. Mas eu quero deixar aqui uma reflexão para nós dentro disso, que não basta ser cristão somente. Não basta ser crente. A gente precisa ser bom, tratar bem as pessoas, tratar com respeito, se importar. A gente não pode fechar os olhos, tapar os ouvidos para aquilo que a gente está vendo, para aquilo que a gente está vivenciando. Esse centurião não era cristão, mas eu estou trazendo isso para a nossa realidade. Porque tem muitos cristãos hoje que levam o nome de cristão. Dizem que são cristãos, mas as suas atitudes contradizem com a palavra, com o termo cristão. As suas atitudes mostram o contrário do que ele diz. Sabe? Mostram o contrário. Esse centurião não era cristão, mas as suas atitudes mostravam que ele tinha toda a característica de um cristão. Entende isso? Ele tinha todas as características para isso. Então a gente precisa, irmãos, entender. Ser cristão não é somente colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Porque tem muitos cristãos hoje que são cristãos de nome, mas dão mau testemunho, dão calote nos outros, não paga, compra não paga. São cristãos de fala, mas de atitudes são zero. Zero. Então a gente precisa entender isso. E ele era um homem que ele era o quê? Ele era amigo do povo. Ele era um homem que o povo via nele um bom coração e ele ajudava aquele povo. E sabe o que eu acho tremendo também? É que, apesar da autoridade dele, isso não subiu para a cabeça dele. Tem alguns que acham por aí, subiu um pouquinho de cargo, melhorou um pouquinho de vida, já começa aquela famosa frase, você sabe com quem que você está falando? Já começa a arrogância a imperar. Não é o caso dele. Ele soube diferenciar. Ele soube diferenciar o poder com a autoridade. Ele tinha autoridade sobre os seus soldados. Ele tinha autoridade sobre aquele pequeno exército que ele comandava. Mas ele não tinha poder para curar o servo. E ele reconheceu que o poder para curar aquele servo só podia estar em Jesus. O único que tinha poder para curar aquele servo era Jesus. E por isso ele pede àqueles anciãos que vá até Jesus. E pede Jesus para poder ir curar aquele servo. Você consegue entender a maravilha disso? Então, irmãos, a gente entende isso. E aí no verso 6 diz assim: então, Jesus foi com eles. Quando Jesus recebe a notícia dos anciãos, Jesus não ignorou, não. Presta atenção nisso aqui, porque isso é muito forte. Deus ministrou isso no meu coração, eu quero passar isso para você. Quando Jesus recebe a notícia que o servo do centurião estava para morrer, enfermo, de forma grave, ele decidiu ir com eles. E aí, irmãos, sabe o que Deus ministrou no meu coração? Por que Jesus foi com eles? Ele sabia, o centurião era do exército romano, não era alguém do seu povo. Sabe por que Jesus foi com eles? Porque Jesus não veio para uma classe de pessoas. Jesus não veio para um povo específico. Na verdade, ele veio para os judeus, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E ao rejeitar Jesus, eles abrem um leque para que Jesus vá para outras nações, outros povos, para que Jesus chegasse até nós. Jesus não veio somente para uma classe. Jesus ele veio para todo aquele que o recebe e crê. João capítulo 1, verso 12 fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, Jesus ele não veio para uma classe específica, ele veio para trazer a salvação para todos que creem, para todos que acreditam. Para todos. Por isso chegou até nós. Por isso veio até nós. Porque eles, o povo judeu, rejeitou. Eles esperavam um Jesus, um Messias, que viesse com uma espada na mão, trazendo, cortando, sabe? Trazendo uma força braçal, mas ele não veio para isso. Ele veio para salvar. Então, presta atenção nisso. Jesus foi com eles.
E quando Jesus está na direção da casa do centurião, já perto da casa, o centurião, irmãos, a diferença do capítulo 3 até o capítulo 6, a gente não sabe precisar isso em tempo. Não dá para a gente precisar isso em tempo. Quanto tempo demorou para Jesus receber a notícia dos anciãos, até que esses amigos fossem até Jesus também? Porque olha só, Jesus recebe a notícia pelos anciãos e ele decide ir. A gente não sabe quanto tempo isso demorou. O certo é que o centurião manda amigos para encontrar com Jesus, e esses amigos chegam até Jesus e dizem assim, verso 6, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Olha a fé desse homem. Mesmo sendo um homem também de autoridade e sujeito à autoridade do imperador, apesar da autoridade que ele tinha, ele sabia que o poder só estava em Jesus. Nós temos a nossa autoridade como cristãos, como servos do Senhor, com as nossas responsabilidades. Mas o poder emana dele, é somente dele. O poder para trazer a cura, para trazer a salvação, a restauração é dele, não é nosso. Nós somos apenas instrumentos na mão dele. Instrumentos. E interessante que esses amigos foram e falaram com Jesus. Palavras do centurião, eles representavam o centurião. Não te incomodes, porque não sou digno que entre na minha casa. Na verdade, irmãos, nenhum de nós somos dignos. Nenhum de nós merecíamos o favor de Deus. Nenhum de nós. Mas sabe o que aconteceu? Ele escolheu nos amar. Ele escolheu cada um de nós. Ele nos escolheu. Isso é fantástico, isso é tremendo. Verso 12 do capítulo 1 de João, vou repetir. Mas a todos quantos o receberam, eu recebi, você recebeu. Recebeu Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Deixaram de ser criaturas. Eu deixei de ser criatura de Deus, passei a ser filho quando eu aceitei Ele, quando eu recebi Ele no meu coração. Aos que creem no seu nome. Isso é fantástico, irmãos. E aí o texto decorre. Depois que ele tem esse encontro com os anciãos, ele tem esse encontro com os amigos, e os amigos revelam, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Olha só o verso 7. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Percebe aqui a diferença? Percebe aqui que esses anciãos e esses amigos fizeram uma ponte, um elo entre o centurião e Jesus? Eles falaram com Jesus em nome do centurião, porque o centurião, ele julgou não ser digno de ir ter com Jesus. Percebe isso? Ou seja, os anciãos, os amigos, eles eram como se fosse a assessoria de imprensa do centurião. Aqueles que falavam em nome dele. Eles fizeram esse elo, essa ponte. E aí eles vão falar com ele. Aí o texto diz, o verso 7, ele diz assim, não me julguei digno de ter contigo, porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha a fé desse homem. Olha a fé desse homem. A fé dele é tanta que ele não precisava que a presença física de Jesus estivesse na casa dele, mas que Jesus liberasse uma palavra. Às vezes nós precisamos de uma palavra liberada de Jesus para que tudo mude, para que aquela dor seja arrancada do peito, para que a paz venha reinar no nosso coração. Uma palavra. Tem até uma canção que eu gosto muito dessa canção, ela fala assim, uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Ou seja, uma palavra que Deus liberar, ele pode mudar a vida de um homem. Uma palavra que Deus liberar, ele muda a história de uma família. Uma palavra de Deus liberada traz restauração, traz cura, traz libertação. Esse centurião, ele revela um profundo respeito diante do poder de Jesus.
diante daquilo que Jesus era capaz de fazer. A grande fé desse centurião e a grande estima, o cuidado que ele tinha com o seu servo, mostra para nós que a gente deve se importar com as pessoas. Porque o ser humano, ele se importa muito com aquilo que vai trazer benefício para ele. O ser humano se importa muito com algo que vai trazer para ele algo de bom. E aí despreza aqueles que são abaixo. E nós precisamos entender, a gente precisa ter uma fé desse homem, que apesar da sua posição social, da sua autoridade, ele se importou com um servo dele. Porque aquele servo, a própria palavra diz que ele tinha grande estima. E o interessante, irmão, sabe o que é? É que esse centurião buscou a cura de um servo. Esse centurião buscou a restauração do servo, mas ele recebeu algo muito maior, sabe? Ele recebeu a manifestação do reino de Deus. Ele recebeu o poder de Deus, a palavra liberada. Talvez, irmãos, você que está aqui me ouvindo nessa live, nessa noite, alguém usado por Deus liberou uma palavra sobre a sua vida e hoje você está aqui restaurado, com a sua vida liberta, curado. Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. Deus te trouxe para perto dele porque ele queria manifestar o reino dele para você. Aquele servo buscou uma cura e teve a manifestação do reino. Sabe? E aí, continuando o texto diz assim, verso 8, porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ou seja, ele se compara à autoridade que ele tinha com a que Jesus tinha. Mas ele reconhecia que Jesus tinha autoridade e poder. Jesus tinha autoridade e poder. Autoridade sobre tudo. E poder para curar. Poder para libertar. E aí, caminhando para o final, o verso 9, diz assim, ouvida essas palavras, admirou-se Jesus dele. Jesus se admirou, irmãos. Você sabe, a Bíblia Sagrada diz que Jesus se admirou 2 vezes. A primeira está aqui nesse texto de Lucas 7, também Mateus capítulo 8, né, que é o mesmo texto, mas também Marcos capítulo 6, verso 6. Jesus se admirou com a fé desse centurião. Ele se admirou pelas palavras dele. E aí olha só o texto. Ouvido essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse-lhe, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Gente, eu vou repetir. Às vezes, nós encontramos fé em pessoas que não professam a mesma fé que nós, mas que são infinitamente maior que a fé de muitos que estão dentro da igreja hoje. Eles têm fé, eles buscam, sabe? Eles enraizam isso. É algo assim que é forte, mas a gente vê hoje cristãos muito rasos, cristãos hoje que não experimentam do poder e da graça de Deus porque são rasos, só querem ficar na superfície, não querem mergulhar profundo, aí não tem experiências com Deus. A gente vê como esse homem aqui, muitas das vezes pessoas que não estão dentro de uma igreja, que a gente fala, não, o que falta para essa pessoa se converter? É uma pessoa de boa índole, bom caráter, bom coração, boas obras. Falta somente se entregar, receber, como nós lemos em João capítulo 1, verso 12. Mas a fé desse homem traz para a gente ensinamentos preciosos, porque a fé, ela provoca resultados satisfatórios. A fé é algo que move o coração do homem, move a mão de Deus. A fé desse homem, olha só, deixa eu ler para você o verso 13 de Mateus. Mateus capítulo 8, é o mesmo texto. Mateus capítulo 8, verso 13. Diz assim, olha, verso 13. Então, disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Muitas das coisas que acontecem com nós, que nós buscamos,
elas vão acontecer mediante a nossa fé. E aí eu te pergunto, você está tendo fé para ver a boa mão de Deus sobre a sua vida? Você está tendo fé? Você está tendo intimidade, buscando Deus em oração? E o interessante é que a fé desse centurião, ela trouxe resultados. E qual foi o resultado? O resultado foi que o servo dele, aquela pessoa que ele estimava, ela foi curada com uma palavra liberada de Jesus. Uma palavra liberada. A nossa fé em Deus, ela é recompensada. A nossa fé em Deus nos faz viver de uma forma que não seremos envergonhados. A nossa fé em Deus não nos deixa viver confundidos. A nossa fé em Deus vai distinguir as vozes que nós ouvimos, aquilo que nós escutamos, aquilo que devemos reter no nosso coração, aquilo que vai ser de bom para nós, aquilo que vai trazer, vai somar para nós. A fé desse centurião causou admiração em Jesus. E aí eu te pergunto, será que a minha fé, a sua fé, ela está causando admiração em alguém? Ela está causando admiração nos outros? Quando você chega perto de uma pessoa que não é cristã, você mais reclama ou você mais fala de Jesus? Porque nós temos uma classe de cristãos hoje que ele só sabe reclamar. A verdade é essa. Ele só sabe falar mal. Ele só sabe maldizer. Ele nunca tem nada bom a acrescentar. Ele nunca tem uma palavra boa para falar. E a palavra de Deus fala que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal, ou seja, elas têm que ser na medida certa. Uma comida com muito sal, com certeza você não vai comer. E uma comida sem sal, você também vai falar, nossa, essa comida está sem sal. Mas ela tem que ser quê? Temperada. As nossas palavras têm que ser temperadas. Será que a minha fé e a sua fé, ela tem causado admiração das pessoas? Será que nós estamos bem dizendo ou mal dizendo? A fé desse centurião nos mostra que ele se importou com o servo. Ele não se julgou acima de qualquer coisa. Ele não pegou a posição social dele para poder falar que tinha autoridade, apesar de ter, mas ele se mostrou humilde. O centurião sabia que Jesus tinha um poder sobrenatural para curar o servo dele, coisa que ele não podia, o imperador não podia, ninguém podia, mas só Jesus podia fazer. Esse centurião, ele nos mostra que uma palavra de Jesus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Por mais infiel que seja, por mais terrível que seja, ela pode mudar a vida de qualquer pessoa. E para finalizar, o servo do centurião, ele foi curado. Porque Jesus liberou uma palavra. Porque um líder, presta atenção nisso, um líder somente será um líder se ele se importar com seus liderados. Se ele for um líder somente por título, se ele for um líder somente por posição, se ele for um líder somente por status, ele não vai ser um líder, ele vai ser um chefe. Entende isso? Chefe é que manda. Chefe é líder ensina. Líder acompanha. Líder estima. Líder gosta. Líder acompanha. Líder está perto. Entende isso? Chefe não, chefe delega, chefe faz isso, faz aquilo. Não, o líder ensina, o líder acompanha. Ele está junto, ele está perto, ele cresce junto, ele aprende junto. Entende isso? Esse centurião nos mostra que nós precisamos melhorar muito. Precisamos melhorar muito nos nossos relacionamentos, na nossa convivência, no nosso modo de ser, na nossa fé. Aumentar a nossa fé, ter mais fé. E aí, para terminar, eu anotei algo que eu queria ler para você. Ao contrário da maioria de nós, que quando ouve uma palavra da parte do Senhor, vai embora crendo que Cristo vai resolver a situação, esse centurião acreditava que a palavra do Senhor era poderosa e eficaz, antes mesmo de Jesus proferir ela. Ou seja, isso é fé. E bota fé nisso. Bota fé nisso. As lições que nós aprendemos aqui é que eu preciso avivar minha fé. As lições que nós aprendemos aqui é que um homem que não era cristão,
Era um homem que não tinha fé judaica, mas tinha a fé e acreditava que o Jesus poderoso poderia curar um servo dele. Amém? Espero que o Senhor tenha falado com você nessa noite. Assim, agradeço imensamente a sua presença aqui. Agradeço imensamente por você acompanhar esses minutos aqui e que Deus tenha falado ao seu coração. Talvez você está com a sua fé aí, cambaleando, para baixo, sabe? Talvez esse ano de 2020 aí te fez duvidar de várias coisas, sabe? Ontem, aqui na nossa igreja, na Batista, né, Getsemane, aqui no Santa Mônica, nós tivemos uma palavra tremenda. E eu indico você, se puder, assistir essa palavra, tá no Facebook da igreja, Igreja Batista Getsemane, Missão Santa Mônica, a palavra ministrada pelo pastor Cláudio Rosa. Porque muitos de nós, irmãos, quando entramos em 2020, estávamos cheios de planos. Muitos de nós estávamos cheios de ideias, como que vai ser, e aí veio tudo isso sobre nós, essa pandemia. Mas sabe o que eu aprendi uma coisa? É que Deus, Ele permite certas situações para que o povo se volte para Ele. Talvez Deus tenha permitido que isso acontecesse, para que o povo se voltasse para Ele. Porque o povo está precisando se voltar para Deus, porque tem muitas pessoas se perdendo, muitas pessoas deixando de crer, muitas pessoas perdendo sua fé. E nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos reavivar a nossa fé. Nós precisamos entender que é Ele que nos justifica. É Ele que nos justifica. Amém? Então, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe você, toda a sua casa, que Ele restaure a sua fé. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, parentes, talvez alguma pessoa que você conversa no WhatsApp aí, está passando uma dificuldade, um momento difícil, de dor. Mande essa mensagem para ela, para ele, sabe? Talvez ela assista, sabe? Ela seja avivada, não por mim, mas é pela palavra, porque é a palavra que liberta. Amém? Quero orar por você, te agradecer em nome de Jesus. Agora são 21 horas e 36 minutos. Te agradecer por ter disponibilizado esse tempo aqui para estar aqui comigo, para a gente poder, compartilhar essa palavra. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Amém? E desde já, eu oro abençoando a sua semana. Que a sua semana seja tremendamente abençoada por Deus. Que Ele te guarde, que Ele te proteja, que Ele te livre de todo mal. Amém? Quero orar por você. Antes, agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. Pastor Wilson, saudade de você, querido. Nilson, Cássia, Ana Flávia, parabéns mais uma vez, viu? Pelo aniversário de casamento. Você, Gustavo, vocês são bênção de Deus. Tá? A presença de todos vocês aqui, tá bom? Quero orar por você, Senhor Deus. Obrigado mais uma vez por esse momento junto com os meus irmãos aqui, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, por essa fé desse centurião que é muito relevante para os nossos dias hoje. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por cada vida que aqui está, por aqueles que porventura vão assistir essa mensagem nas plataformas, seja no Facebook, no YouTube, que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Se tem alguém, Pai, que está desanimado, está triste, angustiado pela situação que nós vivemos, em nome de Jesus, arranque do coração toda dor, todo choro, Pai, toda palavra maldita, liberada, que em nome de Jesus, isso, Pai, saia da vida dos meus irmãos e que a Tua palavra venha reinar, pois uma palavra do Senhor pode mudar a história de uma pessoa, de uma família, de uma nação. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, a semana de cada um. Essa é a minha oração e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Claudinha, beijo no seu coração, no Anderson e toda a família, tá bom? Que o Senhor continue abençoando você, em nome de Jesus. E esses bolos maravilhosos aí que você faz, né? Você é uma bênção. Gente, para quem quiser participar aí no quadro Prorrogação, entre lá no Google Meet. Se você não tem esse aplicativo no seu celular, no tablet ou no computador, você baixa aí Google Meet, M-E-E-T, você baixa
E aí você, aí ó, o link está sendo disponibilizado aí pela minha assessora de imprensa aqui, Elis Regina. Minha assessora de imprensa, Elis Regina. Está sendo disponibilizado aí, ó, o link do Google Meet. É só você clicar, você vai ser direcionado para a sala, tá bom? E lá a gente vai bater um papo, vamos compartilhar experiências, tá bom? E vai ser um momento muito precioso. Agradeço você mais uma vez, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.